Eu sou cristã protestante desde criancinha, desde berço. A minha mãe, ela leu a Bíblia várias vezes durante a vida dela, a Bíblia completa, e ela tinha essa preocupação de nos ensinar sobre a Bíblia. Então ela passava muito tempo contando as histórias da Bíblia, explicando como a Bíblia funcionava. Ela tinha muito essa curiosidade, ela estudava muito. E eu sempre gostei muito da Bíblia, né? Só que chegou a minha adolescência, eu comecei a questionar várias doutrinas da igreja, comecei a realmente questionar aquela vida que eu vivia e quis sair da igreja para viver minha vida fora da igreja, porque eu queria festar, eu queria entender como que era uma vida de uma pessoa que não vive na igreja. E os meus pais, eles não ficaram felizes, mas eles permitiram que isso acontecesse. E eu fui viver a minha vida normalmente, eu ia para festas, como qualquer adolescente, né? Até que chegou um tempo em que eu percebi que a vida que eu tava vivendo, ela não estava fazendo sentido. As coisas que eu tava buscando nas festas, as coisas que eu tava buscando nas amizades, não preenchiam a minha vida como Cristo preenchia, né? E eu comecei a perceber que a minha vida tava realmente ficando muito ruim com as escolhas que eu tinha tomado. Então eu decidi ir para a igreja, voltei para uma outra igreja, uma igreja mais jovem, que tinha mais conexão com o momento que eu estava vivendo, e tive a minha conversão de fato, que foi uma decisão totalmente minha, né? E nessa conversão tive uma experiência incrível com Deus, e a minha vida foi totalmente transformada, a minha vida começou a melhorar, eu comecei a caminhar com o Senhor. E os anos foram passando, eu estava nos ministérios da igreja, eu estava dentro da igreja, mas eu nunca tinha lido a Bíblia por completo. E aí um dia eu estava assistindo uma série que eu gosto muito, que é a série dos Vikings, e eu comecei a observar o quanto eles eram dedicados à religião deles. Tudo que eles faziam era pela religião deles, eles guerreavam pela religião deles. E aí, assistindo a série, eu pensava, nossa, como que uma pessoa não vai lutar tão bravamente, né? Porque se eles, na cabeça deles, se eles estão lutando para ir para Valhalla, para ganhar glórias de morrer como um guerreiro, é óbvio que eles vão lutar com todas as energias deles. E aquilo me constrangeu, porque eu sabia o Deus que eu servia, eu entendia o poder de Deus, e mesmo assim eu não tinha a mesma devoção que eles tinham à religião deles, né? Então, naquele momento, eu decidi ler a Bíblia por completo. E aí eu fiz um desafio onde eu tinha que ler 2 capítulos por dia e resumir esses capítulos da Bíblia. E eu vou contar aqui pra você como que você pode ler e entender a Bíblia, compreender de melhor forma a Bíblia, que é um livro muito lindo, que é um livro muito completo, mas ao mesmo tempo ele não é um livro muito simples de ser lido, né? Então, assim, você com certeza vai contar com o auxílio do Espírito Santo para ler a Bíblia, mas você também pode ter aí uma dedicação para estudar e compreender também com o seu intelecto, né? Porque se Deus nos deu o intelecto, nós precisamos usá-lo para entender e para não distorcer aquilo que está na palavra. Então eu elenquei aqui 5 passos para você que quer começar a ler a Bíblia e quer entender realmente ela, quer fazer um estudo de fato da Bíblia. O primeiro passo é você escolher uma tradução acessível. Por ter uma tradução um pouco mais antiga, às vezes a gente não entende o que está escrito na Bíblia porque a gente não entende aquele português. E é claro que a tradução mais antiga, ela vai te trazer uma percepção mais fiel do texto, mas para que você entenda um contexto, se você principalmente não está acostumado a ler livros, é importante que você pegue uma versão mais atualizada da Bíblia. Uma versão que eu gosto muito é desse aplicativo aqui, ó, Holy Bible. Você usa a versão NTLH. Eu lembro que eu tinha uma Bíblia que era uma Bíblia para adolescente, que ela tinha uma linguagem bem fácil também. Então, assim, estude as linguagens da Bíblia, escolha a que mais te agrada, mas busque uma linguagem mais simplificada para começar, para depois você ir avançando nos seus estudos. A segunda dica que eu dou para você é para você definir um plano de leitura. Defina se você vai ler 1 capítulo por dia, se você vai ler 2 capítulos por dia. Eu fiz o cálculo para entender quantos capítulos eu tinha que ler para ler a Bíblia em 1 ano. Eu acabei lendo em mais tempo porque eu não quis só ler, eu quis ler e resumir para aumentar o meu entendimento sobre o texto.
Aí, nem todos os dias eu conseguia ler 2 capítulos, mas às vezes eu lia 2, às vezes eu lia 1 capítulo, e assim eu fui conseguindo finalizar essa leitura. Mas você precisa definir isso. Defina também por onde você vai começar, se você quer começar por Gênesis ou se você quer começar pelo Novo Testamento, porque o Antigo Testamento ele vai falar sobre a aliança de Deus com o povo de Israel, e aí você vai entender a história do povo de Israel, como que Deus se apresenta para eles, como que Deus se relaciona com eles. E aí no Novo Testamento chega Jesus Cristo, né? E ele faz a nova aliança, que é uma aliança onde o evangelho, ele é anunciado para os gentios, né? Que são aqueles que não são do povo de Israel. A nova aliança é onde você já não precisa mais fazer sacrifícios, que os seus pecados são perdoados porque Jesus morreu na cruz. E aí vai mostrando essa nova aliança de Jesus, como que nós devemos viver agora debaixo dessa nova aliança e como o fim vai acontecer, né? Que é a volta de Jesus. Então ali basicamente o Novo Testamento é o nascimento, a morte e a volta de Jesus, como que vai ser para você entender. Eu indico começar pelo Novo Testamento, principalmente se você é um novo cristão, porque é uma leitura um pouco mais fácil de você entender. E aí você vai avançando aí aos poucos. A terceira dica que eu dou para você é que você utilize ferramentas de estudos. Muitos textos que você vai pegar na Bíblia, se você isolar eles, você realmente não vai entender. Então é importante que você esteja estudando ao mesmo tempo que você vai lendo o texto. Então eu utilizava a ferramenta de estudo, um site chamado Jesus e a Bíblia. Eu achei esse site muito coerente, de acordo com o conhecimento que eu fui adquirindo lá desde a minha infância. Então eu indico esse site para você. Outra ferramenta muito legal de estudo é você entender por quem aquele livro foi escrito, por que aquele livro foi escrito, em que época aquele livro foi escrito. Algumas bíblias de estudo têm essas informações, mas se você não tem essa informação na sua Bíblia de estudo, você pode pesquisar no ChatGPT, você pode pesquisar no Google. Outra ferramenta de estudo muito legal é o próprio Google Imagens. Quando você estiver lendo sobre o tabernáculo, por exemplo, você coloca no Google Imagens e aí você vai conseguir imaginar como que é o tabernáculo, você vai conseguir ler e ao mesmo tempo ver a imagem e entender o que está sendo falado ali naquele texto, vai aumentar a sua compreensão. A quarta dica é para você manter esse diário de leitura, que é o que eu fazia. Eu lia o capítulo e eu meio que fazia um resumo dele. Para quê? Para eu entender qual aprendizado aquele capítulo tinha me trazido, né? Você pode fazer um grupo com algumas pessoas que também queiram ler a Bíblia, para que vocês possam compartilhar aí esses novos aprendizados que vocês estão tendo juntos. E por último, ore por entendimento, né? Que essa é a dica que todo pastor vai dar para você, que é para você buscar um entendimento através do Espírito Santo, porque a Bíblia, ela é um livro sagrado, né? Então, muitas vezes você vai precisar receber essa inspiração do Espírito Santo, onde ele vai te mostrar ali algum aprendizado que você precisa ter para a sua vida, ele vai te guiar e ele vai te ensinar muitas coisas, né? Porque muitas coisas realmente nós não compreendemos, mas o Espírito Santo, ele vai nos ensinando, ele vai nos guiando. E essa é uma das leituras mais importantes, né? Que é a leitura que você leva para a sua vida, que é a leitura que você consegue aplicar na sua vida, já que a Bíblia é esse livro tão atemporal, é esse livro que você lê hoje e ainda consegue aplicar os princípios, né? Então o Espírito Santo, ele vai te guiar nisso. Então, antes de começar a ler, ore, busque o Espírito Santo, busque a Deus, para que você consiga ter essa compreensão do texto. Ler a Bíblia é essa jornada de crescimento espiritual que você vai ter, essa jornada de compreensão, de entendimento, vai fazer com que você tenha mais clareza da sua fé, de que você entenda quem você está seguindo, para que você consiga realmente aplicar aqueles princípios na sua vida e perceber que esses princípios são princípios que funcionam. E muitas vezes, quando você vai à igreja, você não consegue ter uma explicação tão grande da Bíblia, porque são poucas horas que você está lá, né? Então é importante que você tenha esse estudo em casa também. Se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você já tem essa vontade de ler a Bíblia, né? Então
E assim como foi muito especial para mim, eu tenho certeza que essa leitura vai ser muito especial para você, que você possa usar essas dicas, que você possa aprender e entender mais sobre a Bíblia. Se você ficar com alguma dúvida, pode me deixar aqui nos comentários. Se você gostou de alguma dessas dicas, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dica para as pessoas que querem ler a Bíblia, deixa aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas especiais. Um beijão e até a próxima!